Bom dia, gente. Estamos terça-feira, dia de live. Estamos aqui fazendo a live, acho que é a 38ª. E a gente está falando sobre o livro Conversando com Deus, número 2. E nós estamos adentrando ao capítulo 19. Certo? 19. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Dona Inês, Márcia. E é isso aí, vamos tomar um golinho d'água. Estamos indo para o final do livro. Vamos lá. Poucas vezes vi o Senhor tão indignado. Deus não fica indignado. Isso prova que o Senhor não é Deus. Deus é e pode ser tudo. Não há coisa alguma que não seja, e tudo que Ele experimenta de si mesmo. Experimenta em, como e por meio de você. É a sua indignação que você está sentindo. O Senhor está certo, porque concordo com tudo que disse. Eu sei que todo pensamento que lhe transmito, você recebe através do filtro de sua experiência, sua verdade, seu discernimento, suas decisões e suas escolhas, e declarações sobre quem é e quem escolhe ser. Não há outro modo de recebê-los. Não deveria ser de outra maneira. Bem, vamos lá novamente. Está dizendo que nenhuma dessas ideias e emoções são suas? Que todo esse livro poderia estar errado? Está dizendo que toda essa experiência de minha conversa com o Senhor poderia ser apenas uma compilação de meus pensamentos e sentimentos a respeito de alguma coisa? Considere a possibilidade de eu estar lhe dando seus pensamentos e sentimentos a respeito de alguma coisa. De onde supõe que eles supõe que eles vêm? De onde supõe que eles vêm? De que estou cocriando com você as suas experiências? De que sou parte de suas decisões, escolhas e declarações? Considere a possibilidade de eu ter escolhido você, junto com muitas outras pessoas, para ser meu mensageiro, muito antes deste livro ser produzido. É difícil acreditar nisso, sim. Nós trabalhamos detalhadamente desse assunto no livro 1. Contudo, eu falarei para este mundo, dentre outros modos, por intermédio de meus mestres e mensageiros. E neste livro direi a vocês que seus sistemas econômicos, políticos, sociais e religiosos são primitivos. Eu observo que quase todos vocês são arrogantes e acham que são os melhores. Vejo-os resistindo a qualquer mudança ou melhoria que tire qualquer coisa de vocês. Não importa a quem isso poderia ajudar. Até os gatos pegando. Eu repito que o planeta precisa de uma grande mudança na consciência de vocês, de um novo respeito por toda a vida e de uma compreensão mais profunda da relação que há entre todas as coisas. Bem, o Senhor é Deus. Se não quer que as coisas sejam como são, por que não as muda? Como eu já lhe expliquei, desde o início da minha decisão foi dar-lhe liberdade para criar a sua vida e, portanto, o seu eu, como deseja que seja. Você não poderá conhecer o seu eu como o Criador se eu lhe disser o que e como criar, e depois exigir ou fizer com que crie isso. Se eu agir assim, meu objetivo estará perdido.
Então aqui ele está dizendo, Deus, claro que ele pode tudo, né? Deus, ele criou a gente, né? Nós somos criações divinas, criações de Deus. Mas se ele começar a falar assim, né? Faça isso, faça aquilo, né? A gente perde o nosso livre-arbítrio, perde a experiência de criação, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é realmente, tipo assim, sintonizar no nosso eu mais profundo, saber quem a gente é, que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas saber isso profundamente, ter esse íntimo contato, que isso é individual, não é coletivo, né? Cada pessoa vai ter a sua experiência com Deus, a sua intimidade, e a partir dessa intimidade começar a fazer coisas, fazer situações, fazer. A partir desse fazer, você vai se tornando a própria experiência, porque a experiência faz o ser, né? A experiência gera a possibilidade num fato, num ato, num objeto. Então a gente precisa da experiência, a gente está aqui para isso. Deus é potencialidade pura, é amor puro, é liberdade pura. E quando a gente coloca esse Deus em prática, é que a gente coloca ele para senti-lo. Por isso que Deus anseia pela nossa experiência, pela nossa coragem, né? Um dos atributos mais divinos que eu vejo na minha concepção é a coragem. É a coragem. Porque a gente tem que ter coragem para viver, né? Tem que ter coragem para viajar, tem coragem para ter um filho, tem que ter coragem para namorar, tem que ter coragem para se relacionar, tem que ter coragem para meter a cara, tem que ter coragem, né? A coragem de ser quem é. Quantas pessoas têm coragem de ser quem é? Poucas pessoas. Poucas pessoas. A maioria das pessoas fica nos bastidores, né? Falando coisas que alguém já falou, que alguém já escreveu, que alguém já citou. Elas não falam o que elas acham, elas não falam as suas próprias percepções. Elas não chegam no alto da montanha e começam a declamar o que elas são, né? Então é isso que Deus está falando aqui. Como eu já expliquei desde o início, foi dar-lhes liberdade para criar a sua vida e, portanto, o seu eu, como desejas que sejas. Você não poderá conhecer o seu eu como Criador se eu lhe disser o que e como criar, e depois exigir ou fizer com que crie isso. Se eu agir assim, meu objetivo estará perdido. Perdido. Mas agora, vamos observar o que foi criado nesse planeta e ver se isso não o deixa um pouco indignado. Deus falando, tá? Vamos olhar apenas 4 páginas de um dos seus maiores jornais diários de um dia típico. Pegue o jornal de hoje, está bem. Hoje é sábado, 9 de abril de 1994, e estou olhando para o San Francisco Chronicle. Ótimo. Abro em qualquer página. Sim, abri na página A7. O que vê aí? A manchete é: países em desenvolvimento discutem os direitos dos trabalhadores. Ótimo, continue. A reportagem é sobre o que chamam de antiga discordância, entre aspas, entre as nações industrializadas e os países em desenvolvimento a respeito dos direitos dos trabalhadores. Diz que os líderes de alguns países em desenvolvimento temem que uma campanha para ampliar os direitos dos trabalhadores crie um meio
subreptício, não sei o que é isso, subreptício, de impedir que seus produtos fabricados com baixo custo de mão de obra cheguem aos mercados consumidores das nações ricas. Continua afirmando que os negociadores do Brasil, da Malásia, da Índia, de Singapura e de outros países em desenvolvimento têm se recusado a formar um comitê permanente da Organização de Comércio Internacional, que se encarregaria de criar uma política de direitos dos trabalhadores. A que direitos a reportagem se refere? Está escrito direitos básicos dos trabalhadores, está entre aspas, tá? Com proibições de trabalho forçado, padrões de segurança no trabalho e uma garantia da oportunidade de negociar coletivamente. E por que os países em desenvolvimento não querem que esses direitos façam parte de um acordo internacional? Eu lhe digo por quê. Mas primeiro vamos deixar claro que não são os trabalhadores desses países que se opõem a esses direitos. Os negociadores, entre aspas, dos países em desenvolvimento são as mesmas pessoas, ou estão intimamente ligados a elas, que possuem e dirigem as fábricas. Em outras palavras, os ricos e poderosos. Como nos tempos que antecederam o movimento dos trabalhadores na América, essas são as pessoas que se beneficiam com a exploração da classe operária. Você pode estar certo de que elas estão sendo assessoradas pelos poderosos dos Estados Unidos e de outras nações ricas, cujos industriais, que não podem mais explorar os trabalhadores em seus próprios países, estão subcontratando proprietários de fábricas nos países em desenvolvimento ou construindo suas fábricas nesses países para explorar trabalhadores estrangeiros que ainda não estão sendo usados por outras pessoas para aumentar seus lucros já enormes. Mas a reportagem afirma que é o nosso governo, a administração atual, que insiste em que os direitos dos trabalhadores sejam parte de um acordo de comércio internacional. Seu líder atual, Bill Clinton, é um homem que acredita nos direitos básicos dos trabalhadores. Mesmo se seus industriais poderosos não acreditam, ele está lutando corajosamente contra os interesses ocultos dos ricos. Outros presidentes americanos e líderes de todo o mundo foram assassinados por menos. Está dizendo que o presidente Clinton será assassinado? Digamos apenas que haverá forças enormes tentando tirá-lo da presidência. Eles precisam tirá-lo de lá, como fizeram com John Kennedy há 30 anos. Como ocorreu com Kennedy, Bill Clinton está fazendo tudo que os ricos odeiam, não só insistindo no respeito aos direitos dos trabalhadores em todo o mundo, como ficando do lado dos mais fracos em praticamente todas as questões sociais. Por exemplo, ele acha que um tratamento médico adequado é direito de todos, possam ou não pagar os preços e honorários exorbitantes que a comunidade médica americana cobra. Disse que esses custos têm de cair. Isso não o tornou muito popular entre os americanos ricos e poderosos. De fabricantes de produtos farmacêuticos e companhias seguradoras, corporações médicas e empresários que têm de oferecer uma cobertura de apólice de seguros decente para seus trabalhadores. Pessoas que hoje ganham muito dinheiro terão de ganhar um pouco menos para os pobres da América terem direito a tratamento médico ilimitado. Isso não está tornando o Sr. Clinton o homem mais popular do país.
pelo menos entre certas pessoas, que já provaram neste século que têm a capacidade de tirar um presidente de seu posto. Estou dizendo que a luta entre aqueles que têm e aqueles que não têm é eterna e epidêmica em seu planeta. Sempre será assim. Enquanto os interesses econômicos, em vez dos humanitários, prevalecerem no mundo, enquanto o corpo, não a alma, for a maior preocupação do homem. Bem, acho que o senhor está certo. Na página A14 do mesmo jornal há uma manchete: recessão gera ódio na Alemanha. O subtítulo é: com os altos níveis de desemprego no pós-guerra, aumenta a separação entre ricos e pobres. Sim, e o que diz essa reportagem? Que há uma grande insatisfação entre os engenheiros, professores, cientistas, operários, carpinteiros e cozinheiros desempregados. A nação enfrenta dificuldades econômicas e há uma sensação geral de que o fardo não foi justamente distribuído. É verdade, não foi. A reportagem diz o que causou tantas demissões? Sim. Diz que os desempregados são trabalhadores cujos padrões se mudaram para países onde a mão de obra é mais barata. Eu gostaria de saber se muitas pessoas que leram o seu San Francisco Chronicle hoje viram a conexão entre as reportagens da página A7 e a A14. A reportagem também salienta que, quando há demissões, as mulheres são as primeiras a serem dispensadas do serviço. Diz que as mulheres representam mais da metade dos desempregados no país e quase 2/3 no leste. É claro, bem, eu continuo a afirmar, apesar do fato de que a maioria de vocês não quer ver ou admitir que seu mecanismo socioeconômico discrimina sistematicamente classes de pessoas, vocês não estão fornecendo oportunidades iguais, embora estão. Precisam acreditar em sua mentira sobre isso. Mas, para se sentirem bem em relação a si mesmos, em geral, se ressentem de quem lhe mostra a verdade e negam todas as evidências que lhes são apresentadas. A sua é uma sociedade de avestruzes. Bem, o que há mais no jornal de hoje? Na página A4 há uma reportagem com o título Nova pressão federal para acabar com a discriminação relativa à moradia. Está escrito que os órgãos federais que regulamentam a moradia estão traçando um plano para obrigar as pessoas a juntar esforços a fim de acabar para sempre com a discriminação racial nessa área. O que você deve se perguntar é por que as pessoas devem ser obrigadas a fazer isso? Nós temos uma lei de direitos iguais de moradia que proíbe a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, na incapacidade ou na composição familiar. Contudo, muitas comunidades locais fizeram pouco para acabar com essa discriminação. Muitos neste país ainda acham que uma pessoa deveria poder fazer o que quer com a sua propriedade privada, inclusive alugá-la ou não a quem escolher. Mas se todos os locadores pudessem fazer essas escolhas, e se eles tendessem a refletir uma consciência de grupo e uma atitude generalizada em relação a certas categorias e classes de pessoas, todos os
segmentos da população poderiam perder sistematicamente as oportunidades de encontrar lugares decentes para viver. E na ausência de uma moradia decente, os barões da terra e proprietários de cortiços poderiam cobrar preços exorbitantes por habitações horríveis, fornecendo pouca ou nenhuma manutenção. E mais uma vez os ricos e poderosos expoliariam as massas, desta vez usando o disfarce dos direitos de propriedade. Bem, os proprietários de imóveis deveriam ter alguns direitos. E quando os direitos de poucos vão contra os direitos de muitos? Essa é e sempre foi a pergunta feita por toda a sociedade civilizada. Haverá um tempo em que o maior bem de todos suplantará os direitos individuais. Haverá um tempo em que o maior bem de todos suplantará os direitos individuais? A sociedade tem uma responsabilidade para consigo mesma? Suas leis de direitos iguais de moradia são o seu modo de dizer sim. E a incapacidade de cumprir e pôr em vigor essas leis é o modo de os ricos e poderosos dizerem não. Tudo que importa são os nossos direitos. Mais uma vez, seu atual presidente e sua administração estão debatendo isso. Nem todos os presidentes americanos desejaram tanto enfrentar os ricos e poderosos em ainda outra frente. Eu percebo isso. A reportagem diz que os funcionários da administração Clinton, que trata da moradia, fizeram mais investimentos sobre a discriminação nessa área no breve tempo em que ocuparam seus cargos do que foram feitas nos 10 anos anteriores. Um porta-voz da Fair Housing Alliance, um grupo consultivo em Washington, disse que a insistência da administração Clinton em que as leis de direitos iguais de moradia fossem cumpridas era algo que eles haviam tentado durante anos que outras administrações fizessem. E por isso o atual presidente faz ainda mais inimigos entre os ricos e poderosos, industriais, fabricantes de remédios e companhias de seguro, médicos e conglomerados médicos e investidores em imóveis, todas as pessoas com dinheiro e influência. Como foi observado antes, não será fácil para Clinton governar a nação. Mesmo enquanto isso está escrito em abril de 1994, a pressão aumenta sobre ele. Sua edição do jornal de 9 de abril lhe diz mais alguma coisa sobre a raça humana? Bem, voltando à página A14, há uma foto de um líder político russo brandindo seus punhos. Debaixo dela há uma reportagem com o título Zhirinovsky agride colegas no parlamento. A reportagem observa que Vladimir Zhirinovsky se meteu em outra briga ontem, esmurrando um oponente político e gritando em seu rosto: "Eu vou fazê-lo apodrecer na cadeia, vou arrancar a sua barba fio por fio." E você se pergunta por que as nações entram em guerra? Eis aí um líder de um grande movimento político, e nos salões do parlamento ele tem de provar a sua masculinidade agredindo seu oponente. A sua é uma raça muito primitiva, em que a força é tudo o que você compreende. Não existe uma verdadeira lei em seu planeta. A verdadeira lei é a lei natural, que não pode e nem precisa ser explicado ou ensinado, é observável.
A verdadeira lei é aquela pela qual as pessoas aceitam voluntariamente ser governadas, porque são governadas por ela naturalmente. Por isso, sua aceitação não é tanto uma concordância, mas sim um reconhecimento mútuo de que é assim. Essas leis não precisam ser impostas, já o foram, por meio do simples expediente da consequência inegável. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Os seres muito evoluídos não batem nas cabeças uns dos outros com um martelo, porque sabem que isso dói. Não o fazem com ninguém, pelo mesmo motivo. Os seres evoluídos observaram que se você batesse em alguém com um martelo, essa pessoa ficaria machucada. Se continuasse a fazê-lo, ficaria zangada. E se continuasse a deixá-la irritada, ela encontraria um martelo e acabaria revidando. Portanto, os seres evoluídos sabem que se você bater em alguém com um martelo, estará batendo em si mesmo com ele. Não faz diferença se tem mais martelos ou um martelo grande. Cedo ou tarde será machucado. Esse resultado é observável. Os seres não evoluídos primitivos observam a mesma coisa, simplesmente não se importam com isso. Os seres evoluídos não querem entrar no jogo de quem tiver o maior martelo vence. Os seres primitivos não jogam outra coisa. Acontece que esse é um jogo em grande parte masculino. Na sua espécie, muito poucas mulheres querem jogar martelos que machucam. Elas jogam um novo jogo. Dizem: se eu tivesse um martelo, tentaria produzir justiça, liberdade e amor entre meus irmãos e minhas irmãs em toda essa terra. Está dizendo que as mulheres são mais evoluídas do que os homens? Eu não julgo isso, simplesmente observo. Veja bem, a verdade, como a lei natural, é observável. Mas qualquer lei que não é natural não é observável. E por isso precisa ser explicada para vocês. É preciso lhe dizer porque é para o seu próprio bem. Isso tem de ser demonstrado para vocês, o que não é uma tarefa fácil, porque se uma coisa é para o seu próprio bem, é evidente por si mesmo. Somente o que não é evidente por si mesmo precisa ser explicado. É preciso uma pessoa muito incomum e determinada para convencer as pessoas de algo que não é evidente por si mesmo. Foi com esse objetivo que vocês inventaram os políticos e o clero. Os cientistas não dizem muito. Em geral, não são muito loquazes. Não tem de ser. Se conduzem uma experiência que é bem sucedida, simplesmente lhe mostram o que fizeram. Os resultados falam por si mesmos. Por isso, os cientistas costumam ser pessoas de poucas palavras. Não tem de ser de outro modo. O motivo é que seu trabalho é evidente por si mesmo. Além disso, se sua experiência não foi bem sucedida, não tem coisa alguma a dizer. Isso não acontece com os políticos. Mesmo se eles fracassaram, falam. De fato, às vezes, quanto mais fracassam, mais falam. O mesmo é verdadeiro no que diz respeito às religiões. Quanto mais elas fracassam, mais falam. Contudo, eu lhe digo que a verdade e Deus se encontram no mesmo lugar, no silêncio. Quando você encontra Deus e a verdade, não é preciso falar sobre isso, porque é evidente por si mesmo. Se você fala sobre Deus, provavelmente é porque ainda o está procurando. Não faz mal.
apenas saiba o ponto em que está. Não faz mal. Olha só que profundo, gente, isso aqui. Se você ainda está falando, é porque você ainda está procurando. Mas os mestres falam sobre Deus o tempo todo, e é o que nós fizemos neste livro. Você ensina aquilo que escolhe aprender. E sim, esse livro fala sobre Deus, bem como sobre a vida, o que o torna um bom exemplo. Você se dedicou a escrevê-lo porque ainda está me procurando. Sim, de fato. E o mesmo é verdadeiro para seus leitores. Mas estávamos falando sobre a criação no início destes capítulos. Você me perguntou por quê, se eu não gostava do que via na terra, não a mudava. Eu não julgo o que vocês fazem, simplesmente observo e descrevo de vez em quando, como tenho feito nesse livro. Mas agora devo lhe perguntar: esqueça as minhas observações e descrições. Como você se sente a respeito do que tem observado das criações de seu planeta? Você leu reportagens de apenas um dia de seu jornal e até agora descobriu que as nações se recusam a garantir os direitos básicos dos trabalhadores. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres devido a uma depressão na Alemanha. O governo americano tem de obrigar os proprietários de imóveis a cumprir as leis de direitos iguais de moradia. Um líder poderoso diz a seu oponente político: eu vou fazê-lo apodrecer na cadeia. Vou arrancar a sua barba fio por fio, enquanto ele dá um soco e atira no chão durante uma sessão legislativa na Rússia. Esse jornal tem algo mais para me mostrar sobre a sua sociedade civilizada? Bem, há uma reportagem na página A13 com o título "Civis são os que mais sofrem na guerra civil angolana". O subtítulo é: "Nas áreas rebeldes, os oficiais vivem luxuosamente, enquanto milhares morrem de fome". O subtítulo é: "Nas áreas rebeldes, os oficiais vivem luxuosamente enquanto milhares morrem de fome". Já basta. Estou entendendo o quadro. E isso é apenas o jornal de um dia. Um caderno do jornal de um dia. Eu não saio do caderno A. Por isso, eu repito, seus sistemas econômicos, políticos, sociais e religiosos são primitivos. Não farei coisa alguma para mudar isso, pelos mesmos motivos que apresentei. Vocês devem ter livre-arbítrio no que diz respeito a essas coisas, para poderem experimentar o meu objetivo mais elevado para vocês, que é se conhecerem como o Criador. E depois de milênios, foi até esse ponto que vocês evoluíram. Foi isso que criaram. Isso não o deixa indignado? Contudo, você fez uma coisa boa. Veio a mim em busca de conselhos. Repetidamente, a sua civilização tem se voltado para Deus, perguntando: onde nós erramos? Como podemos melhorar? O fato de vocês terem sistematicamente ignorado os meus conselhos não me impede de oferecê-los de novo. Como um bom pai, estou sempre pronto para fazer uma observação útil quando me pedem. Também, como um bom pai, desejo continuar a amá-los mesmo se sou ignorado. Por isso, estou descrevendo as coisas como realmente são e estou lhe dizendo como pode se sair melhor. Estou fazendo um modo
que o deixa um pouco indignado, porque quero chamar a sua atenção. Vejo que tenho de fazer isso. E por que causaria, o que poderia causar a grande mudança de consciência da qual o Senhor falou repetidamente neste livro? Há uma pequena mudança acontecendo. Nós estamos pouco a pouco tirando o bloco de granito, que é a experiência humana, seu excesso no desejo, seu excesso não desejado, como um escultor que tira o excesso para criar e revelar a verdadeira beleza da escultura final. Nós, você e eu, por meio do nosso trabalho nesses livros e em muitos outros, todos os mensageiros, os escritores, artistas, produtores de televisão, cinema, os músicos, cantores, atores, dançarinos, professores, xamãs, gurus, os políticos, líderes, sim, há alguns muitos bons e sinceros, médicos, advogados, sim, há alguns muito bons e sinceros, as mães, os pais, os avós e os avós em salas de estar, cozinhas e pátios dos fundos de toda a América e de todo o mundo. Vocês são os precursores, os anunciadores, e a consciência de muitas pessoas está mudando por sua causa. Será preciso uma calamidade mundial, um desastre gigantesca com proporções, como alguns têm sugerido? A Terra deve se inclinar em seu eixo, ser atingida por um meteoro, fazer desaparecer todos os seus continentes antes de as pessoas ouvirem? Devemos ser visitados por seres de outros planetas e ficar loucos de medo antes de termos visão suficiente para perceber que todos somos um? É preciso que todos enfrentemos a ameaça da morte antes de sermos galvanizados para encontrar um novo modelo de viver? Esses eventos dramáticos não são necessários, mas poderiam ocorrer. Ocorrerão? Você acha que o futuro pode ser previsto, mesmo por Deus? Eu lhe digo que o futuro pode ser criado. Crie eu, como quiser. Mas o Senhor disse que antes que na natureza do tempo não há futuro, que todas as coisas acontecem no momento atual, no momento eterno do agora. Isso é verdade. Bem, esses terremotos, essas enchentes, esses meteoros estão atingindo o planeta agora ou não? Não me diga que Deus não sabe. Você quer que essas coisas aconteçam? É claro que não. Mas o Senhor disse que tudo que irá acontecer já aconteceu, está acontecendo agora. Isso é verdade. Mas o momento eterno do agora também está eternamente mudando. É como um mosaico que está sempre lá, mas sempre mudando. Você não pode pestanejar, porque será diferente. Quando abrir os olhos de novo, observe, olhe, está vendo? Lá vai ele novamente. Eu estou sempre mudando. O que faz o Senhor mudar? Sua ideia sobre mim, seu pensamento sobre tudo o que faz tudo mudar, instantaneamente. Às vezes a mudança no todo é sutil, praticamente imperceptível, dependendo do poder do pensamento. Mas quando há um pensamento forte ou coletivo, há um impacto tremendo, um efeito incrível. Tudo muda. Então, haverá o tipo de grande calamidade mundial a que o Senhor se refere? Não sei. Haverá? Você decide. Lembre-se de que está escolhendo sua realidade agora. Eu escolho isso e eu escolho que isso não aconteça. Então, não acontecerá. A menos que se deixe
que aconteça. Lá vamos nós de novo. Sim, você deve aprender a conviver com a contradição e deve compreender a maior verdade. Nada importa. Nada importa. Eu explicarei isso no livro 3. Bem, está certo. Mas não gosto de esperar por essas coisas. Já há muito aqui para você assimilar. Dê um tempo para si mesmo, um pouco de espaço. Olha só, dê um tempo para você, um pouco de espaço. Então aqui a gente vai finalizar a live de hoje, tá? Na página 287. E a gente provavelmente já não tem bastante ainda. Não, acho que provavelmente na próxima live a gente já consegue finalizar esse livro. Certo, gente? Gratidão, gratidão. E amanhã a gente finaliza esse livro, Conversando com Deus número 2. Depois a gente segue com o 3, certo? Gratidão, gratidão, gratidão. A mensagem desse livro é que temos o quê? A mudança o tempo inteiro acontecendo. E aquilo que a gente mais pensa vai acontecer. Valeu? Tamo junto.